Olá, eu sou o Lincoln Fontinelli e hoje eu vim compartilhar um pouquinho das coisas que eu aprendo durante o doutorado, né? E uma das coisas que eu queria trazer hoje é justamente o tema da pirâmide do pragmatismo, né? Durante a pesquisa, muitas coisas são consultadas no desenvolver da escrita, né? Só que isso não vai significar que no nosso trabalho a gente vai colocar tudo, né? E aí é onde entra a necessidade de organização de todas as fontes de pesquisa que a gente tenha. Então, uma vez a gente estava na aula e a professora apresentou o que ela chama de pirâmide do pragmatismo e selecionou um determinado ponto que é que ela traz aí, né? A linha da pragmática, onde onde você separa o que você deve e tem que colocar na sua pesquisa, dividindo do que você deveria ou poderia colocar, né? Os termos em inglês parecem ser mais comuns de separar e no português a tradução às vezes é um pouco confusa, né? Mas a ideia é você conseguir diferenciar todas aquelas fontes em que você tem a obrigação de utilizar no trabalho e aquelas consultas que você fez e que acha que poderia ou deveria colocar, mas necessariamente talvez não seja a ocasião, né? Então a ideia dessa pirâmide do pragmatismo é você sempre no ato de pesquisa e de escrita também conseguir ir separando tudo aquilo que você deve, que você poderia colocar ou não, né? E isso significa uma atribuição de relevância em todas as suas fontes consultadas quando você vai fazer alguma discussão sobre o tema, né? Então, geralmente, o que é que eu faço, né? Eu vou até desenhar um pouquinho aqui. Geralmente eu crio uma tabela e nessa minha tabela eu separo, por exemplo, aquilo que eu realmente preciso colocar no meu trabalho, né? Então essa tabela eu faço uma primeira coluna, uma segunda e uma terceira coluna mais ou menos dessa forma, né? E aqui na minha primeira coluna eu vou colocando as fontes de pesquisa que eu preciso citar no texto. Aqui no meio eu coloco o porquê que eu estou colocando isso e bem aqui eu coloco onde. O que é que eu estou fazendo? Eu estou associando a fonte, a sua relevância e ao espaço em que ela vai ficar na minha pesquisa, né? Então essa organização que a gente vai fazendo, ela serve para que no futuro a gente sempre consiga pegar o trabalho com o bonde andando, ou seja, o fato de você parar hoje e continuar amanhã não seja algo prejudicial para a sua pesquisa e ao mesmo tempo eu sei exatamente onde eu tenho que colocar, o que eu tenho que colocar e por que eu tenho que colocar aquela discussão ali, né? Então eu tenho uma tabela dessa para must, mas eu também vou criando, conforme o andar das leituras, eu vou criando aquelas outras tabelas com relevâncias diferentes, né? E tudo bem se eu conseguir só trabalhar com as informações que eu trago daqui, né? Se eu conseguir colocar algumas outras informações daqui, por exemplo, no começo é must, aqui é should, né? Se eu conseguir colocar algumas informações do should, também não tem problema, né? As informações do must são aquelas que eu preciso sempre deixar no meu trabalho, porque sem ela meu trabalho vai ter alguma defasagem, né? As informações daqui, não necessariamente, e daqui pior ainda, né? Então é um exercício em que você organiza as suas fontes de pesquisa pela relevância e vai selecionando o motivo de elas estarem lá e o local onde elas devem ficar, né? Tudo isso serve para você conseguir poupar tempo, para você conseguir garantir uma maior reflexão sobre o que exatamente você está construindo e para você finalmente separar, conforme as ordens de importância, aquilo que você vai colocar ou não na sua escrita, né? No final das contas, isso aqui pode ficar automatizado, então você vai sempre lendo alguma coisa, aí você acha interessante, coloca num ponto, depois lê outra, coloca em outro, né? E aí depois vai sempre repensando o seu trabalho conforme as ordens que você for estabelecendo para suas fontes. No final das contas, isso aqui vai ajudar vocês a terem uma espécie de trabalho que toda vez que você for continuar, você sabe onde parou e sabe para onde é que vai, né? Então a organização da escrita também é muito importante, né? Além do exercício mental de você escrever, dialogar tudo, fazer as críticas que devem ser feitas, o exercício de fazer um trabalho organizado, no final das contas, facilita o seu trabalho enquanto escritor e facilita também o trabalho das pessoas enquanto leitoras, né? Então era mais ou menos essa ideia que eu queria trazer e quem quiser comentar alguma coisa, criticar, dizer se funcionou ou não, pode ficar à vontade para poder comentar, beleza? Até mais.